Oi! Que é isso? Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo. Como é que vocês estão? Estamos bem. Gente, meu nome é Gregor, eu tô aqui com mais três viado. Como é seu nome? Olá, meu nome é Felipe e tô com mais dois viado. Qual é o seu outro nome? Maria. Guilhermina. Maria Guilhermina, exatamente. E quem é a do pop? Ai, Madomigona, querida. Igona do pop. É É, no gata. poder. Gente, sabe o que tá acontecendo? O que acontece é o seguinte, a gente conversa muito assim, off mic. Pode falar isso? Pode, né? Pode. No backstage a gente conversa muito pra coisar as pautas e não sei o que, organizar as coisas. E a gente começou uns assuntos assim que a gente entrou, caiu nas profissões e nas carreiras. E a gente falou o quê? Isso aí dá um episódio. E a hora é essa, a gente vai falar sobre tudo isso, gente, carreiras e profissões, porque todo mundo aqui já fez de um tudo. Todo mundo aqui já fez de um tudo na vida. Tô mentindo? Não. Não. Somando todo mundo, acho que realmente. Já, a gente já passou por umas, né? Eu só não fui puta porque a polícia chegou naquela hora. Fica é Você meu entendeu? objetivo. Exatamente, né? Tem umas que deu sorte. Mas, gente, pra começar, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Passa-me. O que que vocês queriam ser quando crescer? Vocês lembram que vocês queriam ser quando crescer? Uhum. Nitidamente. Lembra? Lembro bastante, Eu assim. acho que eu nunca pensei nisso, viu? Você nunca pensou nisso? Eu Tô passada. nunca Maria pensei. Guilhermina, o que que você queria ser quando crescer? Eu sempre quis seguir a carreira de comunicação, ou publicidade ou jornalismo, assim. Sempre quis uma dessas duas carreiras. Acabei me formando até em publicidade, então sempre foi o que eu quis, assim, bem pequeno, assim, eu já pensava nisso. Que maluca, né? Muito doida. Maluco. Né? É porque eu adorava fazer redação na escola, adorava escrever e tudo mais. E aí eu falei, nossa, que legal, né? E eu odiava matemática. E aí eu fiquei pensando, nossa, que profissão, né? Que pode pegar essa coisa da redação e tal. Aí era a Ah, profissão então, de pra mim também. humanas, Pra mim era isso comunicação. mesmo. Era escrita também, sabia? Ai, que legal. Pra mim era escrita e redação, assim, eu era muito bom, eu fazia, escrevia muito e tal. E meu sonho era ser ainda, né? Ser escritor, assim, eu vou escrever ainda. Eu Ai, lembro que que eu massa. andava pra cima e pra baixo com um caderninho, gente, era um caderninho assim tão pequenininho. Sabe aqueles caderninho de capa Moleskine. dura? Não, não era o Moleskine, era um de capa dura, assim, sabe, costurado e tal. Hum, Não era o Moleskine, era pautado e tal. E eu andava com ele pra cima e pra baixo. Só que eu tenho um probleminha, né? A dislexia, eu preciso desenhar as coisas para conseguir entender o que eu estou vendo, você entendeu? Então eu desenhava, tipo, eu desenhava a capa, aí eu desenhava o personagem, aí eu escrevia o que que ele estava fazendo, eu escrevia quem ele era, eu escrevia o nome, eu criava as coisas, sabe? Eu criava tudo. Só que, tipo, eu nunca conseguia sentar e escrever a história, porque embaralhava tudo na minha cabeça. E o Igor? E Igona, o que que você queria ser? Eu também super nasci para a área da comunicação, sinto isso desde cedo, desde criança, mas eu tenho uma vontade imensa e eu sinto que o mundo artístico me chama, assim, eu pertenço a ele. Então, apesar de sempre querer estudar publicidade, rádio, TV, enfim, por conta de ser uma pessoa muito criativa, ao mesmo tempo, meu sonho era ter uma carreira artística. Trabalhar com arte, de certa forma. Meu sonho sempre foi ser ator ou cantor, mas eu não canto, então ator tá mais viável. Então é nisso que eu quero, inclusive, apostar para os próximos tempos. uhum, que Eu acho bacana. Então, que. eu peguei esse negócio aí de eu- essa costurada aí, então eu fico meio entre o Igor e o Gui, porque pra mim era isso de tipo, eu tenho a veia artística, eu gosto de fazer arte, eu sou criativo, eu gosto de criar coisas, mas é escrita mesmo, sabe? Eu gosto de criar história, de desenvolver a história, de criar personagens, de ver pessoas. Essas pessoas vivem todas dentro da minha cabeça, sabe? Eu sei a história delas, eu só queria passar pro papel, mas eu não tenho ainda o. Sabe, gente? Uma coisa muito Sei. louca. No, Não bateu sabe ainda que de descer tudo de uma vez só. na Eu acho que época eu da nunca escola pensei eu, assim, eu qual fazia muito profissão eu quero quadrinhos ter, para mas eu sempre assistir. gostei muito
de entretenimento também. Então, sei lá, sempre queria trabalhar próximo muito de cinema, sabe? Não como ator, mas talvez no No pano de fundo backstage. ali, sabe? Estar envolvido nesse cinema. Eu sempre Sim. gostei muito. Eu assisti, sei lá, com 6 anos eu já estava indo no cinema praticamente sozinho. Sozinho não, né? Com a minha mãe. Com 12 a gente foi sozinho no cinema, né, Gui? Então, Fomos. eu sempre amei muito cinema, assim. Então, eu sempre quis estar muito ligado a essa área de cinema. O... Eu quero completar que o, o Greg falou sobre esse lado da criação, da mente, de personagens, vidas, e sabe que por esse motivo, uma coisa que eu desenvolvi quando ainda adolescente, fase de escola, foi começar a fazer quadrinhos. Eu literalmente fazia quadrinhos, e aí eu xerocava umas 2 ou 3 cópias, dobrava, enfim, e aí meus amigos levavam para ler. Cara, eu me divertia muito. Se eu pegar meus cadernos antigos, as últimas folhas, o meio deles, são inteiros de histórias em quadrinhos que eu ia criando. Assim. Eu tenho uns 40 minis prontos na Caramba, minha que legal. cabeça. É, Eu fazia esses quadrinhos também. Eu pegava a réguazinha, fazia o quadradinho. E eu desenhava, né? e Então, o meu bagulho era desenhar. Então, eu desenhava o quadrinho. Só que eu não tinha amigos pra mostrar, então eu desenhava e jogava fora. Pronto, eu também não tinha, eu obrigava eles a ler. Eu obrigava eles a ser meus amigos e a ler. Quase regra. Eu acho que tem um problema que, principalmente na nossa geração, assim, minha e do Gui, a gente não tinha muito tempo, assim, de, o que que você vai ser, sabe? Você tinha que ser de uma qualidade de vida muito boa para você querer ter uma profissão Que você que você queria, que você queria. gostasse, né? Então, Pra você ter o sonho. exato. Então, sei lá, naturalmente você ia, tipo, terminou o colegial, vai fazer um teste vocacional, vai fazer um teste no Sim. banco, vai ser alguma coisa assim. Então, comigo passou muito isso, assim, que quando eu fiz. Carreira não era uma escolha, né? Era praticidade, o que dá pra fazer, né? Exato. Qual a É, oportunidade que está ali para O que tá você? dando dinheiro, o que dá pra Qual a oportunidade? Assim, fazer. a oportunidade para os jovens da minha época, que era no começo dos anos 2000, Uhum. era fazer processamento de dados, né? Então, a gente fazia colégio técnico de processamento de dados. E aí apareceu uma vaga para mim no banco com 15 anos, e aí eu comecei a trabalhar no banco. Então, eu nunca parei para pensar o que eu quero ser. O que eu gostaria de fazer, né? Exato, foi fluindo, entendeu? Então, comecei a trabalhar com computador, então vai, aí fiz um colégio técnico de processamento, depois vai naturalmente, porque já estava ali envolvido naquele mundo, acabei caindo numa faculdade de tecnologia. Então, não sei, não tinha muito isso de pensar assim, que é uma coisa É, muito eu, louca, assim, né? eu queria colocar uma coisa que é a seguinte, assim, eu acho que não é uma questão de condição financeira e tal. Eu acho que, claro, quem tem condições financeiras poderia até ter algumas outras possibilidades, mas eu acho que é uma questão, talvez, da forma como os pais educaram os filhos. Assim, eu acho que o Gré iniciou a pergunta, o programa, né, com a pergunta mais assim, pensando num sonho, né? O que que você sonhava em ser quando crescer, né? Então, normalmente, sei lá, pensa em ser astronauta, jogador de futebol, né? Isso é o lugar comum, assim, das crianças. Mas pegando como gancho isso que você falou, num desses cursos doidos da vida que a gente faz sobre autoconhecimento e propósito de vida, eu vi que a pessoa que estava ministrando o curso falou uma coisa muito interessante. Falou que quando a gente se pergunta do que a gente gosta, muitas vezes as pessoas vão responder que ou não gostam de nada, vão ter uma certa dificuldade de encontrar aquilo que elas têm real aptidão, que elas gostam, que flui, ou elas vão ter uma indecisão tremenda e vão citar milhares de coisas, né? E isso ele fala que é por conta da nossa educação, que a gente não foi estimulado na infância a testar coisas para saber se a gente gosta ou não. Então, por exemplo, fazer uma aula de instrumentos musicais, fazer uma, sei lá, aulas de esportes específicos, aula de desenho, sabe? Tentar testar determinadas coisas para ver exatamente do que a gente gosta e para onde que a nossa aptidão anda. Então a gente se torna adulto e é como você falou, a gente foi levado, né? Você, lógico, tem que trabalhar, tem as contas para Então, pagar, você vai entrando onde as portas se abrem. Mas quando você para pensar, assim, faz de conta que, sei lá, você tem aí um período sabático na sua vida e você vai, a partir desse período, pensar no que você realmente gosta. Vai ser difícil, né? Você encontrar aquilo que
que você realmente gosta, né? Que você faz sem forçar e que você pode monetizar isso, né? É que eu Então, acho, por exemplo, eu vou contar a minha experiência, assim, que na verdade você não é nem, eu nem digo só educação, porque não é uma coisa nem que se tem tempo de pensar nisso, sabe? Tipo, eu fiz 15 anos, eu queria fazer um colégio e eu precisava trabalhar, então tá, não mas tinha volta nem Para pagar antes. o para O colégio. pagar quanto o que seus colégio. pais estimularam, por exemplo, também não tinha, nem os meus, nem os seus, né? É o que eu tô querendo dizer da educação, não é educação de escola, é educação dos pais mesmo, de você estar em Sim. casa Até porque, por e o exemplo, você quanto que pega muita você gente estimula. simples, não tem nem condição disso, né? Ele Mas só eu tem acho que que é mais trabalhar cultural, aonde, tipo, Fih. em qualquer oportunidade que aparecer para poder, tipo, é uma coisa que Mas eu não acho que a dá gente para tem que voltar pensar, uma né? casa nesse caso, porque eu acho que é mais cultural. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, pais que não têm uma situação lá muito abastada, mas que percebem certas aptidões nos filhos e colocam gasolina naquilo. Até o filho É, falar, ah, não é isso que eu quero, não gosto. Aí, sei lá, se se interessa por outra coisa, vai, entendeu? E se experimenta. Então, eu acho que no nosso caso, na nossa geração, porque eu vejo várias pessoas e até de classes sociais diferentes, não havia muito estímulo para a gente se descobrir, assim. Acho que é é, isso. É Eu acho que que eu é uma acho casa que antes. eu ainda posso falar pelo. A minha geração é um pouquinho mais nova que a de vocês, mas ainda pegou esse gancho da de vocês numa transição, porque, tipo, eu vivi muito com a minha avó e com a minha mãe. Sim. Então, por exemplo, a... para minha avó você precisa estudar para ter uma profissão. Não é tipo, o Uhum. que que você quer fazer? Nunca foi Isso, perguntado o que você quer fazer. Sim. É exato. porque a praticidade tinha que superar por causa de necessidade. A praticidade, por necessidade, tinha que superar a vontade. Então, não interessa o que eu quero fazer, eu preciso primeiro de ter uma formação e uma profissão. É isso. Essa é a diferença básica. Quando a necessidade está batendo na porta, pouco importa o que você quer, meu anjo. Você precisa ter um emprego Exato. para ter condições para ter um futuro. É isso, entendeu? Exato. Uhum. Essa é a diferença básica. Então, por exemplo, e tá completamente atrelado à condição social isso. Tipo, qual é a sim. necessidade? A pessoa que não tem a necessidade imediata de ter dinheiro, porque ela já tem, ela não vai precisar parar para pensar, eu tenho que arrumar um emprego para ontem. Porque eu preciso Sim. pagar primeiro o meu curso de, sei lá, inglês ou tênis, ou eu preciso pagar, sei lá, a conta de luz para minha família, porque senão a gente vai tomar banho frio. Sim. Sim, com Então, certeza. essa é a disputa que cai acho que para a escolha de profissão. Eu acho que isso tem até hoje em dia, obviamente, porque né, Claro. a gente é um dos países mais desiguais do mundo. Sim. Então acaba que essa luta de praticidade e vontade existe até hoje. E só que aí, por exemplo, por causa das oportunidades que eu tive, tipo, eu pude fazer inglês, eu pude, sei lá, eu sou meio autodidata para maioria das coisas. Então eu tinha condições de comprar as coisas para estudar sozinho. Então eu comprava software, eu comprava jogo, eu comprava, sei lá, tinta para pintar. Eu pintava muito. Então tem até uns quadros aqui que eu pintei quando eu tinha 8 anos que, tipo, gente, eu juro, eu não podia entrar numa papelaria. Eu dava muito prejuízo para minha família. Gente, muito obrigado por tudo, viu? Ah, eu Porque também assim, sempre A fui gente, meu louco por primeiro papelaria. aniversário com ele, eu levei ele numa papelaria, tá? foi. Ai, que legal. Gente, eu amo papelaria, gente. Eu posso ficar dias numa papelaria. E, tipo, eu dava muito prejuízo porque eu queria lápis de cor, eu queria aquarela, eu queria tinta guache, eu queria tinta plástica, eu queria o pastel seco, eu queria. Ai, nossa, eu fazia um inferno. E eu comprava Ah, você tudo tinha porque eu condições, tinha né? condições, É, exatamente. Eu então. podia explorar isso muito livremente. Então, por exemplo, enchi o saco da guache, eu vou lá fazer minha aula de inglês. Enchi o saco do inglês, eu vou ali jogar um jogo em espanhol porque eu quero aprender espanhol. Eu vou ali, sabe? Eu tive a oportunidade de Sim. fazer essas coisas, Não, então com eu certeza. pude expandir mais. O problema é, ainda que eu tive essas oportunidades, ainda tinha gente que falava, você já escolheu o que você quer fazer? Que tipo, aí você vai ficando mais velho, vai ficando mais velho, vai ficando mais velho, e aí as coisas passam a ter o sentido de praticidade. Então você já tá ficando velho, você já tem que escolher o que você quer fazer. Isso para mim nunca teve isso, entendeu?
com 15 anos, não tinha o que você quer fazer. Por quê? Você Sim. começou a trabalhar cedo. Então você já Sim. estava no mercado profissional e Mas é você- o negócio da praticidade. Tipo, Você mas- não vai ter escolha, você vai trabalhar. Não, ponto final. apareceu esse trabalho para você. Exatamente. Você tem que entrar aqui, você É o não pode que- descartar é o que- essa Exatamente. oportunidade. A minha entendeu? mãe não deixava a gente trabalhar até a gente completar 18 anos. Ela não deixava, Não. entendeu? Tipo, isso você quer é trabalhar, você vai ali com a sua amiga. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga que era feirante. E aí ela falou assim, ai, vamos um dia pra feira comigo? Eu falei, ah, show, vamos. Só que assim, não era tipo, não tinha. Você não tinha obrigações, Eu não tinha né? obrigações, exatamente. Mesmo com ela, tipo, ela me chamou porque ela era minha amiga e, tipo, ela queria uma companhia pra ir com ela. E tinha alguém faltando, ela falou, ai, vem comigo. Aí eu falei, beleza, vou. Mas não era um compromisso, sabe? Não era um emprego. Era tipo, eu estava indo porque eu estava indo. Não tinha um compromisso de nenhuma das partes, entendeu? E aí também tinha coisinhas que, tipo, meu padrasto trabalhava na La Selva, sabe aquela livraria do aeroporto? Aeroporto. Então, tipo, ele cuidava do fiscal. Então sempre tinha notas para preencher. Ele trazia para casa, eu preenchia. Então eu ganhava um dinheirinho, Tinha uma entendeu? obrigação de Não tinha trabalho. obrigação de trabalhar, porque quem era para fazer isso, tipo, ele trazia o trabalho para minha mãe fazer. Só que aí minha mãe falava, ai, faz aí. E aí eu fazia, sabe? Ela fala, eu te dou, cada nota era, sei lá, R$ 50. Cada bloco de nota para preencher era R$ 50. Aí eu falava, ai, beleza, eu preencho, tô nem aí, eu vou ganhar R$ 50 depois, show. Então não tinha o sentido da praticidade não estava presente nessa época. Ele começou a se apresentar quando eu fui ficando mais velho. Então, tipo, com uns 16 anos, aí, o que você quer fazer? O que você quer... você é bom nisso. Você é bom nisso. Aí o pessoal começa a falar, você é bom nisso, você é bom nisso. Aí o que aconteceu? Eu acabei caindo, eu fui para a faculdade. Não é uma faculdade que eu arrependo de ter feito. Mas eu me arrependo de ter escolhido fazer isso, entendeu? Mas eu não me arrependo de ter feito. Porque eu acabei escolhendo uma coisa Outras que. experiências de vida. Né? Exatamente, eu acabei escolhendo uma faculdade porque todo mundo falou, você é bom nisso, vai fazer isso. Mas é que assim, eu era bom em outras coisas também, entendeu? E aí acabou Mas, que. de certa forma, foi a aptidão que Exatamente, você, eu né? acabei sendo condenado pela aptidão. E aí, tipo, é outro sentido da praticidade, não é necessariamente o que você quer, mas é o que você é bom em, né? Sim, com certeza, mas eu acho que isso que você falou do social tem toda a razão, e eu acho que a gente, agora que está adulto e vive num mundo em que as pessoas estão cada vez mais mudando de carreiras, eu acho que pais da nossa geração, que têm filhos, pessoas da nossa idade, acabam olhando um pouquinho mais para isso, porque essas pessoas também se perguntam, esses pais também se perguntam o que eles mesmos gostariam de fazer, trocam de carreira e tudo mais, e acabam estimulando os filhos a buscar interesses, porque quanto mais interesses você tem, mais claro fica o que você não gosta, quanto mais interesses você busca, né, mais claro fica o que você não gosta ou o que você gosta. Mas com certeza, o social realmente está muito atrelado. Mas eu acho que é um sintoma, Fih, da nossa geração. Porque eu vejo pessoas que tinham dinheiro, que estudavam em ótimos colégios e que simplesmente seguiram também de olhos fechados e estão aí meio que frustradas nas suas profissões e tudo mais. Sempre se foi pro lado Eu acho que tem da as duas praticidade, coisas, né? sim. É que quem tinha opção financeiramente falando, A praticidade era ser médico, advogado ou engenheiro, né? Trabalhar com informática, principalmente. Sempre foi para informática. Na nossa adolescência, minha e do Gui, o que estourou era informática. Então, ou você caía para engenharia elétrica. Posso fazer um desabafo nossa agora adolescência no final sobre dos isso anos que 2000. você falou? Eu preciso fazer um começo dos anos desabafo. Sobre a informática e todas as ciências exatas, eu acho que foi um chip maléfico que foi colocado nas nossas cabeças, porque eu acho que, pelo menos, exatamente, eu acho que isso me deixou tão confuso, porque a minha família meio que obrigou eu a fazer um curso técnico, realmente com essa desculpa de que seria mais fácil encontrar um trabalho e tudo mais. E eu acho que isso minou a minha aptidão, entendeu? E eu fui sufocando uma aptidão para comunicação, para escrita, porque teoricamente isso não dava dinheiro, isso era difícil de conseguir emprego e tudo mais. E aí você acaba empurrando você para longe da sua vocação e vai para aptidão, né? Isso, e você olha para trás e você vê um monte de gente trabalhando com aquilo que você gostaria de trabalhar. Entendeu? E aí você fala, por que eu também não fui, né? Aí você começa a ver que tem esses chips malditos
que foram colocados na nossa cabeça que tinha que fazer. Enfim. Sabe que posso rapidamente só contribuir com um contrapontozão do Gré, assim, porque eu já venho de uma realidade, olha só que engraçado, que não existe muito um pensamento de carreira, né? Ninguém dentro da minha realidade pensava em carreira, pensava em profissões. Sim. E ter uma profissão era literalmente ter qualquer tipo de carro que te desse dinheiro. Ter um emprego, né? Não um emprego. não é ter uma carreira, é ter um emprego, né? E independente da sua escolaridade, por exemplo. Assim, eu, sei lá, na 8ª série tinha ultrapassado minha mãe, no ensino médio ultrapassei meus avós. E eu entrei no primeiro semestre da faculdade, que eu só fiz um semestre, inclusive, e aí eu já tinha ultrapassado todo mundo da minha família, e eu não tinha muito pra onde ir, porque eu já tinha ultrapassado todo mundo, não tinha meta, não tinha pensamento de carreira, nem nada disso, eu era do mundo da arte. Inclusive, assim que terminou a escola, a primeira coisa que eu fiz foi pedir conselho para os professores, porque todo mundo só se falava em faculdade, e eu tinha uma filosofia comigo, assim, que eu sempre acreditei que tudo era meio que programado pelo sistema para que você goste das coisas, assim. Eu nunca gostei de administração, engenharia, por uma questão técnica do trabalho em si, mas de uma forma teórica e de uma forma que é mostrado pra gente, me chamou muito a atenção, e por muito tempo eu achei que era isso que eu queria, sabe? Mas eu sempre fui da arte, enfim. E eu lembro que eu perguntei para meus professores, e todos falaram assim, não, você precisa primeiro fazer uma faculdade de alguma coisa que vai te dar dinheiro, e aí depois você escolhe alguma coisa que você realmente goste. E aí eu peguei todos os meus professores que me deram todos esses conselhos, ignorei todos, e fui pro mundo da arte. E olha só que louco, eu me realizei no mundo da arte, eu me profissionalizei no mundo da arte. Hoje eu trabalho, de certa forma, com arte, por mais num lugar mais técnico, mas dentro de uma coisa que eu super amo, porque eu me arrisquei a dispensar todas as falas que eu senti que não eram para mim, sabe? Porque as pessoas realmente não acreditam numa carreira que não seja tão óbvia, sabe? Prática. Exatamente, Irgo. Isso o retorno precisa ser claro, né? O retorno precisa ser imediato. Eu diria que isso até é uma doença, assim, né? Tipo, das pessoas não acreditarem em profissões que não são as profissões clássicas, né? Então, isso é o nosso sistema educacional. Também. Isso é puramente o nosso sistema educacional, porque é um sistema industrializado. Tipo, eles precisam de mão de obra, e a mão de obra não pode ser muito cara, portanto, ela não pode ser muito divergente. Então, porque se você começa a gerar divergências no campo educacional, tipo, você começa a ministrar vocacionalmente, então você tira o método de industrialização da mão de obra, que vai ser todo mundo muito mais parecido, portanto não vai ter divergência de tipo salários, por exemplo. Você pode pagar para todo mundo a mesma coisa, oferecer a mesma oferta, porque todo mundo vai estar atrás, porque é o que dá para fazer. Entendeu? Então, se você começa a ofertar, por exemplo, focar muito em artes que a gente sabe. Eu estudei em escola pública, todo mundo aqui estudou, né? Escola pública. Foi. Acho que sim, né? Então, eu por 5 anos não, mas por metade da minha vida acadêmica não, mas... do Gui também não era pública, sim. né, Gui? O segundo grau foi pago. O SESI, que é o SESI. Tá. Pago. SESI. Então, mas ainda assim o SESI tem uma base educacional muito boa, muito né? boa, exatamente. Então, mas a pública, né? A escola pública... Raiz. A escola pública, como eu posso dizer? Estadual, municipal, assim, que não tenha convênio, entendeu? Sim, não sim. conveniada, ela tem a mesma base, que é a estrutura de empobrecimento cultural e empobrecimento educacional para gerar mão de obra barata. Esse é o método industrial que a gente usa hoje em dia. E sempre usou. E para divergir disso, você precisa ter uma reforma educacional muito grande e isso precisaria partir politicamente, né? Quem fez a maior mudança nisso foi
foi na época do governo Lula, né? Que foi o Haddad, que começou a fazer esses negócios de universidade, ia ter ingresso de universidade, o pessoal começou a invadir outros cursos, entendeu? Começaram a ir para as áreas que eles queriam mesmo, né? Que eles queriam. Tem o Ciências Sem Fronteira, que foi uma ideia genial, gente. Quem inventou isso, parabéns. Maravilhoso. Porque as pessoas começaram a ir pela vontade e não pela praticidade, né? Sim, sim. Foi no meados dos anos 2000 que eu vi, na verdade, as pessoas que estavam ao meu redor a começarem a optarem por profissões que talvez eu nunca tinha, sei lá, pensado em almejar, sabe? Uhum. Não que eu gostasse, mas não era uma E opção. você nunca ouviu falar também, né? Exato. Então, tipo, eu vi muita gente indo para engenharia, para medicina, para essas áreas, principalmente por causa do financiamento de faculdade, né? Sim. Então, nos meados dos anos 2000 que eu vejo um pouco de Eu entrei na pessoas faculdade por causa do financiamento também. começarem a almejar coisas que realmente querem, sabe? Eu ganhei 50% da minha bolsa e eu fui fazer design de moda. Gente, Entendeu? convenhamos que você olha só, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, isso não é digno de qualquer ser humano, né? Não. Qualquer país desenvolvido, você primeiro termina todos os seus estudos para poder começar a pensar em Mas trabalho, aí a gente né? cai no educacional de novo. A Sim, educação sim. precisa ser mais valorizada do que a mão de obra barata. Exato, exato. Uma coisa que eu ia falar pro Gui, que eu ia lembrar também, é que, tipo, na nossa época ainda tinha um machismo escrotíssimo, escancarado. Porque, tipo, eram os homens, os meninos, fazendo engenharia ou informática, e as meninas fazendo administração ou secretariado. Nossa. Tinha isso escancarado. Era, se você é menina, você tem que fazer secretariado ou administração. Se você é menino, você tem que fazer informática ou engenharia. Então era ridículo, assim, absurdo, entendeu? Fazem menos de 20 anos isso. Ainda bem que eu rompi esse ciclo e fui fazer publicidade, foda-se, né? Exato. Mas mesmo assim, no colégio técnico antes mesmo, né, Gui? No colégio sim, técnico você exato. ainda acabou caindo na Você já informática, né? Isso, você já Era era dificílimo ver Mas menina... vocês acabaram sendo meio que colocados nesses lugares? Tipo, como é que foi vocês serem levados para fazer essas coisas, entendeu? Como é que foi o caminho até lá? Você fala sobre o técnico ou você fala sobre a faculdade mesmo? Tudo. Como começou no técnico, como é que foi o seu caminho acadêmico até o que você fez de verdade, entendeu? Entendi. Até que você concluiu. É que acho que a nossa história foi quase a mesma, assim. Porque nossos pais, assim, nossos primos, no caso do Gui até o irmão dele, assim, eu fui o mais velho da minha família, mas no caso do Gui, o irmão dele foi para engenharia para eletrônica, e aí era natural, era uma coisa automática, né? Mas tipo, vocês foram por causa dele? Fazer... Não, olha só, por conta de nós termos um tio na família que fez colegial técnico, que fez segundo grau técnico, e isso se tornou uma referência, e aí meio que foi obrigando todo mundo a fazer isso, porque era meio que uma promessa de você ter ganhos superiores, de você sair com uma profissão, até aí tudo bem, tá super linear, né? Você vai sair com uma profissão... Ele entrou numa empresa pública, né? E você vai ganhar mais do que a maioria das pessoas que só vai ter o segundo grau completo, né? Ou o ensino médio completo. Então você vai sair já um profissional, né? Então, beleza, até aí tudo bem, o argumento é muito válido. E aí isso foi criando meio que uma obrigação, uma coisa meio que sem saída, que foi até, tipo, colocado, né? Se você não fizer um curso técnico, eu não vou pagar a escola para você, você vai estudar no estado, entendeu? E aí não teve mesmo saída. E aí, isso de uma forma implícita, tá? Ninguém chegou na minha cara e falou, mas assim, todos os sinais eram esses. E aí, tudo bem, fui pro colegial técnico, pro segundo grau técnico, foi horrível, a adaptação foi horrível. Eu me lembro de ter feito um teste vocacional do primeiro pro segundo grau. E a psicóloga me falou, não faça curso técnico, mas, né, eu acabei cedendo lá às pressões familiares e fiz. E foi horrível em todos os sentidos, tanto na adaptação em relação a pessoas, como em relação ao estudo mesmo, porque era muito exatas, muita matemática. Então lá tinha as matérias de eletricidade, linguagens de programação e tudo mais, muitos números. E aí eu resolvi me rebelar, né? Quando eu fui para a faculdade, eu falei, não quero nada que tenha números, matemática, exatas. E fui seguir meu coração, que foi fazer a publicidade. Então você na faculdade realmente você se rebelou, que já eram meados dos anos 2000, né? Que já estava começando a mudar a mentalidade das pessoas, assim.
na faculdade você tem o direito de escolher o que você quer, assim, né? Mais ou menos, né? Então, você pode realmente ir arriscar. Então, foi quando começou a mudar essa mentalidade. Você acabou fazendo uma publicidade que não era muito comum também, né? Homem fazer publicidade, né? Acho que Você fez o até quê? era. Minha sala era meio mista, assim. Eu acho que, sei lá, eu acho que na cabeça de alguns conservadores talvez não fosse, mas Sim, a sim. sala era bem Na, mista, assim. na minha sala era eu e mais uma gay. O resto era meninas. Moda, né? Exatamente. Não, eu É fiz que engraçado. administração com Eu conhecia informática. mais a galera da. Pode falar, Igor. Eu queria falar que eu fiz um semestre de administração, né? Só que eu tinha mais amizade com a galera da publicidade do que de administração. E Olha. tinha muito gay. Eu achava às vezes muito, muito massa. Eu me senti muito deslocado em administração. Não tinha nada a ver comigo, inclusive. Só entrei porque estava indeciso. Isso acontece muito, né? Eu tenho muitos amigos não, né? Pessoas que eu conheço que foram fazer administração porque, tipo, é o que. De novo, a praticidade, sabe? Sim. Tem que E escolher uma que carreira, tem que escolher uma abrange, né? faculdade, tem que escolher uma profissão, vamos fazer administração. É isso que dá, né? Exato. Porque no Quer fundo dizer, você vai ter que administrar, né? Alguma coisa, né? é, Ou um negócio eu não Sim, próprio. tava. exatamente. É isso que é o chamativo do curso de ADM, né? É o fato de você poder explorar todas as áreas. Eu não estava inseguro, na verdade, eu acabei de falar, esqueci a palavra, eu estava com medo, assim, sabe, de fazer uma coisa Receoso. da área da comunicação. Eu estava muito receoso. E aí, quando fiquei sabendo que a ADM tinha matérias que abrangiam publicidade, e aí isso fez muito sentido para mim, foi o fato que eu escolhi a ADM e me senti deslocadaço. Você tem uma noção, 3 meses de faculdade, eu não fiz um amigo. Nossa. Eu não Caramba. fiz parte de nenhum grupo. Ninguém nunca falou comigo. Uma vez um moleque me chamou no WhatsApp porque eu tinha pedido um livro que ele tinha digital, assim. Mas Nossa. não culpo a sala. Eu, de certa forma, estava deslocado. E aí eu Sim, não me enturmei, não busquei e também ninguém buscou por mim, sabe? sim. Sim. E como que Entendi, o cara. criar entrou na sua vida, Igor? Porque foi Cara, também revolucionário para você, né? cara, eu queria falar aqui para vocês um pouco sobre a minha filosofia de trabalho, assim. Eu sinto que cada coisa que eu fiz na minha vida, ela, ela foi necessária nesse tempo que eu fiquei, assim, né? Eu nunca fiquei mais de 2 anos em um lugar, mas tudo que eu fiz tinha um motivo. Eu comecei a trabalhar de verdade para ir para o JMJ, que é a Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa veio para o Brasil. Eu queria muito ir e eu comecei a trabalhar por esse motivo. E aí eu trabalhei por 2 anos numa rede fast food. Lá eu aprendi o que é o trabalho massivo, corriqueiro, a demanda, sabe? Enfim, essa questão de que eu Workaholic literalmente tinha que americano, estar lá né? todos os dias. Menino, eu cuidava de tantas coisas dentro, que se eu faltasse um dia, a empresa não conseguiria funcionar do mesmo jeito, sabe? Enfim, uma rede fast food com poucos funcionários, e dependendo de um funcionário para fazer milhões de coisas, e aí funcionários que faziam menos do que devia, e eu tinha que cobrir esses funcionários, porque eu sempre acho que o fato de ser muito novo e estar começando dentro do emprego faz com que você queira mostrar dedicação, né? Uhum. Sim. E, cara, eu trampava muito, assim, muito, muito, mas isso daria um podcast inteiro só para falar Que sobre minha legal. experiência traumática com o meu primeiro emprego. E ali eu não tinha vida. E eu achei que a vida era trabalhar. E eu vivi pro trabalho, literalmente. E aí eu sinto que ali foi onde eu aprendi a trabalhar. E aí eu fiquei por cerca de 2 anos e eu fiz 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu não aguentava mais, estava num momento muito ruim da minha vida por não ter vida. E aí eu fiz um processo seletivo na prefeitura e fui trabalhar em abrigo. Eu fui cuidador de crianças e adolescentes, fiquei 2 anos também, inclusive, no abrigo. E lá eu aprendi sobre a vida. Mano, olha que sem noção, olha que louco. O meu primeiro dia, eu lembro assim, que eu saí da fast food, não vou falar, não, isso que não está patrocinando a gente, porque eu tô falando uma coisa. Mas eu saí da rede fast food e no outro dia eu já estava trabalhando no abrigo. E aí eu ficava
indo para lá e para cá, e as outras moças que trabalhavam falavam, meu Deus, Igor, você está numa casa, você não tá... E aí falou, você é muito enérgico, você quer subir a escada, ver como os meninos estão descer, levar... Porque essa era a minha rotina, sentar e assistir TV no trabalho. Isso nunca fez sentido na minha cabeça naquele curto tempo, assim. E só que lá eu aprendi sobre vida. Não com os profissionais, assim, eu aprendi sobre vida com as crianças, assim. E aí foi a minha... Eu já fazia teatro, faço teatro desde os 9 anos, profissional desde os 17. Mas isso enfim, foi o que me sustentou, inclusive, em todos esses meus tempos de trabalhando. E aí, uns 4 meses dentro do abrigo, eu tinha uma convivência muito difícil, porque eu era o funcionário mais novo da casa. A casa nunca tinha tido uma criança cuidando de criança, segundo eles, né? Que eu tinha 18 anos. Então, tinha alguns agentes, a gente chamava agentes, né? Enfim, cuidavam das crianças, que é os cuidadores, mas chamavam de agentes para pagar menos. E aí tinha alguns agentes que não gostavam de mim por esse motivo e colocavam as crianças contra mim, assim. Então, os primeiros 4 meses foi muito, muito difícil. Porque, cara, tinha criança de 4 anos me colocando no chão, assim, sabe? Nossa. E aí, mais ou menos, depois desse tempo, eu fiz um filme com as crianças. Eu levei massinha slug, porque eu tinha comprado por teatro e aí tinha sobrado. E aí eu comecei a fazer massinha slug é de fazer machucado, aquele famoso Play Center. E eu comecei a fazer machucado nas crianças. As crianças foram brincando, acordando todo mundo com machucado. E aí eles falaram, vamos fazer um filme de terror? Eu falei, a gente fez um roteiro, gravou, não sei o quê. E aí eu levei para casa, eu editei e esse filme mudou a vida das crianças. Te juro, assim. Quando as crianças se viram na TV, eu senti o quanto isso foi importante para elas e o quanto isso mudou a mentalidade delas e quanto elas começaram a me respeitar a partir daí. E aí chamaram professores, chamavam a coordenadora da secretaria de assistência para assistir. Todo dia tinha uma pessoa diferente na casa que as crianças chamavam para assistir o filminho deles, sabe? Que era um curta de zumbi, terror, em comédia, assim, super, super fofinho. E aí eu percebi a importância da ferramenta do audiovisual na vida das pessoas. Foi nessa época que eu entrei na faculdade para orgulhar a família, de certa forma, e eu vi que não funcionou, né? Eu sempre fui muito solitário, assim, na minha trajetória, inclusive em casa, assim, eu nunca fui de estar muito envolvido. Minha família sempre foi muito, muito distante umas das outras. E aí eu entrei na faculdade para tentar ser orgulho, de certa forma, da casa, assim, e eu percebi que não funcionou muito bem, eu ouvi coisas muito desagradáveis a meu respeito, isso me frustrou muito, e aí eu saí da faculdade, saí de tudo, saí do teatro e entrei num momento depressivo muito louco na minha vida. E aí a minha chefe do abrigo me chamou para conversar porque ela gostava muito de mim e falou que ela não queria que eu ficasse no abrigo, assim. Como lá eles renovavam o contrato anualmente, tipo, eu podia ficar lá o tempo que fosse, mas eu não teria carreira. E aí ela me aconselhou a sair do abrigo e procurar outra coisa. E aí foi aí que eu voltei. Engraçado que essa história também de volta, que foi quando eu descobri o Criar, é uma história também muito louca, mas que eu acho que prolongaria muito essa conversa. Mas aí eu voltei pro teatro e nessa volta, que foi muito numa cagada, e nessa volta do teatro eu conheci o Criar, e aí eu saí do abrigo e entrei no Criar. E aí, no Criar, eu tive que aprender a lidar com as duas coisas que eu aprendi nos últimos empregos. A lidar com o trabalho e a lidar com a vida. E o Criar, mais do que uma formação audiovisual, tem uma formação humana. E esse tempo de formação humana foi muito revolucionário dentro da minha vida. E aí, do Criar para frente, eu entrei numa produtora de publicidade, trabalhei por um tempo. Foi quando eu me achei no auge, assim, que eu falei, caralho, mano, eu não fiz a faculdade, eu burlei o sistema, eu fiz um curso técnico de 1 ano, só que era em período integral, né? Então eu fiz 1 ano de Criar em período integral, trabalhei dentro do Criar por 1 ano e meio como arte educador, e aí eu fui para essa produtora de publicidade, fiquei um tempo, e aí eu tive a grande oportunidade, através de uns contatos que eu tinha feito no Criar, e por ser uma pessoa que sei lá, que as pessoas de certa forma gostam de estar perto e tal,
me indicaram para a Cinecolor, que é onde eu trabalho hoje. Assim. E aí, hoje, para mim, eu me sinto muito realizado no que eu faço. Eu estou numa empresa que, para mim, é minha casa hoje. Assim. Eu gosto de estar no espaço, eu gosto de estar com as pessoas, porque eu sinto que eu fui educado em todos os lugares que eu passei para hoje saber lidar com a minha vida e com o meu trabalho de maneiras diferentes, mas de certa forma juntas, sabe? Sem misturar as coisas. E, enfim, aí eu tenho meio que essa filosofia, assim, de que eu nunca trabalhei com nada que não me ensinou algo, sabe? Seja sobre a Sim, vida, não. seja sobre o trabalho. Isso eu acho que realmente acontece, assim. Por mais que as Sim. experiências não sejam talvez as que você escolha, Uhum. você acaba aprendendo coisas, né? Sim, Sim, com certeza. você acaba tirando uma coisa, seja boa, seja ruim, você vai tirar alguma coisa. Sim, sim. E eu comecei a trabalhar com tecnologia, e aí fui de banco para trabalhar com suporte, tecnologia, e naturalmente, sim, por acaso do destino, acabei caindo numa empresa de cinema, que é o que eu sempre era apaixonado, e hoje eu trabalho na parte técnica de cinema. Então, assim, o universo conspirou para eu trabalhar com o que eu amo, O que você com o gosta, que eu né? gosto, assim, através da tecnologia. Calhou de Então, dar certo. então, porque, Calhou de dar certo. mas foi assim, eu entrei com tecnologia e acabou, sei lá, o universo mesmo acabou me trazendo para o que eu amo fazer, que é trabalhar com próximo do cinema, assim. Então eu acho que nada é inválido, assim, né? Você Não, pode perder alguns anos da sua vida, claro. assim, tudo, mas não é perda, né? Porque é conhecimento que você Sim. agrega, pessoas que você conhece, então E tudo até é crescimento válido, né? pessoal, né? Sei lá, às vezes você passa por algumas É, experiências que o crescimento acaba sendo pessoal até, né? Exato, os lugares pessoal. te formam, né, de certa forma, é uma É, formação também. com Sim, certeza. sim, E sim. e o seu CV, Maria Guilhermina? Como é que foi o seu CV aí? Seu currículo vitae, passa pra gente. Eu me formei, né, em Vamos ver o publicidade. currículo dela. Eu quero ver Não, o cu. é um currículo, não, é uma história muito confusa, né? Não um currículo, vamos lá. Eu me formei em publicidade e aí, assim, eu estava formado e estava desempregado, né? E aí apareceu a possibilidade de entrar no emprego de atendimento, telemarketing na época. E aí fui nesse emprego, era numa empresa da área da saúde, depois saí desse emprego, fui para outro também na área da saúde e comecei a criar meio que uma carreira na área da saúde, fui passando para áreas mais administrativas, dentro de planos de saúde e tudo mais. Mas não era o que eu gostava. Na verdade, assim, o próprio ramo, o próprio nicho já não é uma coisa que eu gosto. É o que você caiu e foi fazendo, né? Praticidade. Exatamente. Eu acho interessante, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa que gosta de moda, por exemplo, e vai trabalhar numa loja de roupas. Sim. Essa pessoa não está trabalhando diretamente com a criação, mas só o fato de estar ali presente numa loja, num ramo que é o que ela gosta, isso já preenche de alguma forma Sim. aquilo que é a aptidão dela, né? E no meu Sim. caso não, porque eu sempre detestei a área da saúde. Aí eu fiz uma pós em administração para tentar ficar um pouco mais genérico, né? Porque a publicidade, a comunicação, ela te deixa meio que específico para uma área, né? Então eu fiz a Sim. pós em administração para ficar mais abrangente, Abrangente. assim, para o mercado. E agora estou naquele período em que eu tô querendo alguma coisa que eu goste, sabe? Que eu Você tá no seu goste. sabático. Agora Eu você tá tô no no seu meu sabático. sabático. É, acho lindo, né? Falar isso. Estou desempregado, não, estou no meu sabático. Né? Mas estou aproveitando para pensar na Aliás, vida. mandem jobs, né, Gui? Mandei de... Mandem jobs, né? Do que, não sei, mas mandem. Manda, ué, qualquer coisa a gente Vai que, né, avalia. a gente se descobre, né? Aquilo que eu estava falando, né? Se a gente não testar os nossos interesses ou aquilo que a gente Contanto que acha que é seja interessante, dentro da lei. né? Ou não também. Se paga bem, que mal tem. Isso aí. É, e você, Ixi, Gregoriana? nossa, vixe, eu fiz, viu? Eu trabalhei em umas coisas aí. Eu fui feirante, eu fui contadora, eu fui. Peraí, ó. Eu fui trabalhar de verdade, assim, em carteira assinada e tal, pela primeira vez com 18 anos, que foi logo depois que eu entrei na faculdade, que eu fui, de fato, eu tava fazendo faculdade de moda e falei assim, O que é vou isso? trabalhar com roupas. Carteira assinada. Pois é, gatinha. Pois é, eu tive minha carteira Gente, assinada só uma vez só, tive mas isso foi. uma vez na minha vida. Eu também, uma vez só
Menos de um ano, acho que foi 8 meses, se eu não me engano. Porque, tipo, eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalhei numa loja de roupas que não patrocina a gente. E não vai patrocinar também, porque se for vier aqui, eu vou falar que não vou aceitar, tá, gente? Já logo aviso pra vocês, porque ela é bolsonarista, então não. Então eu trabalhei numa empresa de roupa com vendedor mesmo, sabe? De frente de loja, e batendo cabide, arrumando roupa, tirando de provador, essas coisas, sabe? E aí eu, eu fiquei por 8 meses, porque aí logo no ano seguinte foi que eu me juntei aqui com o menino aqui, né? Não foi? Foi um ano depois. Foi. Um ano depois, aí eu falei, um beijo, tô casada, vou embora. Aí eu fui embora. Aí eu fui, eu fui virar estilista lá na Rua de Noivas, lá aqui na Luz, sabe? Na Rua das Noivas. Rua das Noivas. A São Caetano. Uhum. A Rua São Caetano aqui na Luz. Tretei com todas as lojas que eu pude, assim, de sair batendo pé, batendo porta, assim. O Ronaldo Esper não era de lá? Era. Eu acho que a loja. Eu trabalhei numa loja na frente da dele, se eu não me engano. Olha só. E. Enfim, eu trabalhei em umas 3, 4 lojas lá. Todas eu saí brigado com alguém, gente. Porque, tipo, é muita exploração, é muita falta de vergonha na cara ali, viu? Eu vou te falar que é um lugar, assim, horroroso. Aí eu trabalhei numa outra loja de noivas ali na Avenida Brasil. Enfim, eu trabalhei em várias lojas de noiva, assim, como estilista. E isso durou, acho que eu passei por umas 5 lojas no período de 1 ou 2 anos, no máximo, assim, né? Nossa, ele voltava à noite com os nervos à flor da pele, assim, Nossa, todo dia. eu podia matar alguém, gente, eu juro, eu poderia Ô, matar Gré, alguém. deixa eu te perguntar uma coisa. E quais eram as pressões, nesse caso, que te fazia voltar assim tão à flor da pele, por exemplo? Olha, primeira coisa era assim, você não tinha tabela de preços. A pessoa entra na loja, você vê quanto ela pode pagar. Então você vai julgar a cara da pessoa. Você vai falar assim, essa pessoa pode pagar caro, essa pessoa Mas, só pode pagar R$ 200, mostra esse daqui pra ela, Nem esses mostra os vestidinhos vestidos aqui. bons, Não, né? você não pode mostrar os vestidos bons. E tipo, tem aqueles vestidos de primeiro aluguel, assim, essas coisas, você pode enfiar a faca. Se a pessoa tem cara de que paga 20 mil, você joga 40, uhum. entendeu? Eu vendi vestidos de 20, 15, Mas não tinha comissão, tá? não tinha comissão. Ah, Tipo, eu ganhava R$ 1.000 pra vender vestido de 15, 20, 30, 40, 50, sem sabe? estímulo. Exatamente. E aí, tipo, não tem como você sair As de um pessoas lugar são ignorantes desse. também, né? São ignorantes, são chucra, a maioria burra. Assim, é uma coisa horrorosa. Só que assim, não tem como você sair de um lugar desse e não ficar frustrado, porque tipo, você vê a quantidade de dinheiro que você tá gerando pro lugar, você tá sendo teve um lugar, gente, que eu entrava às 8 da manhã e a mulher fazia eu limpar o lugar inteiro. Eu tinha que Sim, varrer que o isso. lugar inteiro para as dondocas chegar e não fazer nada, sabe? Era uma coisa horrorosa. E aí não teve um lugar desses que eu não saí batendo porta. Não teve. Assim, eu xinguei pelo menos metade do staff inteiro. De todos esses lugares. E aí foi aí que eu falei assim, gente, eu não consigo. Vamos dar uma pausa. Aí eu fiquei acho que um ano parado. Você desistiu da moda praticamente, né? Foi, eu desisti da moda aí. Mas aí eu fui pra assessoria de imprensa, que foi quando eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa. Com assessoria eu fiquei uns 2 anos também. Eu não fiquei mais de 2 anos nos lugares, gente. Porque assim, eu não tenho paciência pra lidar com gente burra. Com Eu não gente que tenho, tá começando. eu não tenho paciência pra lidar com quem tá começando agora. Eu não tenho paciência pra, tipo, uma pessoa burra mandando em cima de mim. Não. Você não vai mandar em Nossa. mim. Primeiro, gata, olha pra mim, olha pra você. Eita, ser E aí eu acho estudada. que entra muito também no bem-estar de vida e seu Exatamente. bem-estar. Porque assim, eu trazia pra casa, viu? Sim. Eu chegava em casa puta, ia pro trabalho puta, voltava, deitava puta, Uhum. transava puta. E isso vai muito de encontro com uma coisa que eu acho que as pessoas falam muito que, sei lá, a pessoa no profissional é horrível, mas ela é ótima para tomar uma cerveja, né?
E eu acho que as pessoas são únicas, assim, gente. Não existe essa, assim, sou mau caráter no trabalho e sou ótimo caráter fora do trabalho. E do mesmo jeito que você não consegue deixar suas coisas no trabalho, sei lá, seus dramas profissionais, e em casa você, sabe, Viver talvez como exista um se trabalho tivesse para com- amenizar isso, mas não dá, sabe? Você é ser humano total, integral, entendeu? Você não Sim. tem, assim, partes de você, fragmentos que você vai deixando num lugar Eu e... acho que é assim. Eu acho que em uma das duas coisas você tá mentindo. É, Eu acho É, que é isso, sabe? é. Em alguma das duas coisas você tá mentindo. Ou você não tá sendo completamente verdadeiro no seu trabalho, ou não tá sendo totalmente verdadeiro em casa. Porque assim, não tem como esconder isso por muito tempo. Eu trabalhei com uma pessoa que ela era uma chefe horrível, assim, de cobrança, de maltratar os seus funcionários. Não era minha chefe, eu trabalhei na mesma empresa que ela era de uma outra área. Então ela era super ignorante, tratava mal os funcionários dela, cobrava prazos absurdos, tarefas idiotas. Só que terminava o trabalho ou com a gente que era de outra área, ela era um amor de gente, uma pessoa maravilhosa, fazia Nossa. obras de caridade, assim, sabe? Era uma uhum. pessoa que, quando as pessoas que trabalhavam para ela odiavam ela, a gente falava, mas como você odeia essa pessoa? Essa pessoa é tão maravilhosa, ela é tão boazinha, ela é tão... Das 8 da manhã às Os 6 da amigos tarde, da quem mãe. ocupava aquele corpo era o Satanás. Gente, era impressionante. A primeira vez que eu ouvi críticas dessa pessoa, eu falei, não, vocês estão doidos, não é possível. E aí, quando eu presenciei, eu falei, gente, como pode? É fragmentado mesmo. A pessoa Então, tem. essas coisas assim que eu não aguento, sabe? Eu vou xingar alguém, eu vou dar enfiar o lápis no olho de alguém, entendeu? Uhum. Aí, depois que aconteceram essas coisas, assim, de tipo, eu briguei muito, assim, eu chegava estressado, eu ia embora estressado, eu voltava pra casa estressado, eu chegava no escritório estressado, e aí eu falei assim, tá, não rola pra mim. Pra mim não tem como, eu não vou trabalhar fora, eu não vou sair mais da minha casa, não vou mais sair da minha casa. E aí veio o corona e ele falou assim, não vai mesmo, filha da puta. Mas Só que isso é não trabalhar para os outros, né? exatamente, Sim. eu não consigo. Eu tenho um leve problema com autoridades, tá? Vocês vão notar isso no decorrer desse Ah, eu programa. tenho. Mas, sabe, eu falei assim, eu vou ser uma dona de casa agora, porque ser dona de casa, a gente, mudou a minha vida, sabe? É a profissão que eu aceitei pra mim. Porque, Uhum. assim, mesmo depois de terminar. Meu currículo é bem extenso. Depois de terminar a assessoria de imprensa, gente, eu comecei a fazer tradução. Eu fiz tradução de filme, de série, de, sei lá, livro, revista, eu traduzi um monte de coisa. De E sei lá. eu traduzi tanta coisa. Se eu olhar aqui meu computador, tem umas, tem umas coisas que eu nem sei, eu não lembro nem de ter feito. Deve traduzir o jogo. Traduzir jogo deve ser legal. A gente tem amigos, inclusive, maravilhosos que traduzem jogos, Um né? dia a gente vai trazer Um eles dia a gente vai aqui. trazer eles, porque eles são. Nossa, gente, Meu eles Deus, pisam entendeu? muito. Eles traduzem jogo de tabuleiro, tá? Não, olha que legal. E É, RPG, livro de RPG, essas coisas, eles traduzem também. lindo. E é isso, gente. Eu fiz tanta coisa nessa vida, mas eu não me arrependo de nada. E hoje eu sou uma dona de casa. Só que aí veio o plot twist, gente. Os Olha, hobbies tem o que plot. viram profissão. Porque Exato. agora você pode ir lá todos os dias, twitch.tv/gbez, Gebezz, Olha que eu lá. tô lá, porque os hobbies viram profissão hoje em dia, gente. E eu sou uma gamerzinha, uma dona de casa, podcaster, gamerzinha, Linda e streamer, e bela. tá lá todos os dias na Twitch. Então, assim, os hobbies agora estão tomando esse negócio, né? De tomarem uma posição de profissionalizante, e as pessoas conseguem tirar um bom dinheiro dos hobbies delas, né? Vocês têm esse podcast aqui é um hobby, né, pra gente, por Sim. enquanto. Sim. Mas vocês já pensaram assim, e se a gente irritar? Já, eu acho que não só nisso, mas também nessa estrutura que eu acho um pouco também ultrapassada, de achar que a única forma de você ter ganhos é você se submetendo a um CNPJ, entendeu? A uma empresa com carteira assinada e tudo mais. Eu acho que hoje o mundo está muito transformado, assim. Acho que hoje a gente tem assim um sistema solar para olhar, não precisa olhar para um planeta só, que é, É, por exemplo, o planeta do emprego com carteira assinada. Hoje tem milhares de atividades que você pode fazer. E eu acho que cabe a gente também enxergar um pouco além, né? Para não ficar preso realmente é, nessas
nessas realidades que a gente citou, né, de hierarquias que não Sim. têm sentido, gente que é apegada a pequenos poderes e tudo mais, né? Eu acho que hoje a gente está menos refém da praticidade, né? Hoje a gente tem mais chance de poder lidar com a vocação, de poder lidar com a Isso, escolha, de poder lidar com a. Como é o nome? Aquela outra coisa que não é vocação? aptidão. Aptidão, isso. A Aptidão. gente tem mais ferramentas para poder lidar com essas coisas, eu acho, né? A Eu gente acho que consegue encontrar esses caminhos com mais facilidade hoje em dia. o Igor pode até Sabe que eu falar tô. que ele é uma geração mais nova, mas o que eu tenho sentido é que a geração nova não tem muita paciência mais para fazer o que não quer. Então ela tá meio que procurando mais o que ela quer, né, Igor? Não sei se é verdade, é que eu sinto, Isso, assim, um pouco. isso tem ficado muito, muito mais claro cada vez para mim, assim. E é muito engraçado. Eu ia falar sobre uma coisa, mas aí isso cai em outra coisa agora. Muito engraçado como a gente precisa ir aprendendo a lidar com essa nova geração. Porque meu irmão, por exemplo, ele ama narguile, né? E eu não tenho paciência de narguile porque meus amigos começaram a me chamar para um aniversário, para um negócio chamado social. Quando eu chego lá, tem o quê? A social é uma narguilha, é uma rodinha e o narguilha no meio. E isso tirou a minha paciência. E o meu irmão começou a comprar narguilha. E eu reclamei por muito tempo, não sei o quê. E agora, assim, ele entrou no Criar, inclusive, fez 18 aninhos, entrou no Criar, era louco para entrar no Criar depois que viu o desenvolvimento. E ele quer aproveitar a grana do Criar e investir em comprar mais narguilhas para abrir uma tabacaria no bar do amigo dele, que ele já conversou, assim. E eu fiquei, caralho, olha só, eu reclamei tanto do meu irmão começar a comprar 2 narguilhos, mas mal eu sabia que na cabeça dele, ele não estava pensando só em ter, em colecionar narguilhas, e sim empreender, transformar isso em Exatamente, estava sendo retorno empreendedor. para ele mais pra frente. Isso fala assim, caraca, meu irmão, cara. É Meu tipo, é irmão, um hobby dele, né? É, Ele tá indo para um hobby dele, né? eu tô num ano muito muito importante para mim, muito gostoso assim. É, por isso que eu acho que eu me interessei bastante sobre mapa astral esse ano. Eu queria entender sobre o que esse ano tem de tão especial, porque eu sou de uma geração que viveu um, um grande avanço de direitos e uma grande perda também, né? E então minha vida mudou porque eu sofri várias perdas. Sobre faculdade, o FIES se tornou quase inacessível com o tempo. Enfim, os caminhos foram encurtando e aí eu tive que ir revendo minhas coisas, assim. E aí, poxa, eu tenho um coletivo de cinema, né? Tem uns amigos que fazem filme independente, não sei o quê. E aí eu sinto muito essa necessidade de profissionalizar essa minha galera, sabe? Tipo, de eu me profissionalizar junto com eles, assim. Mas como eu tô no mercado, eu já tenho uma outra visão sobre como o trampo é realizado. E alguns estão iniciando no mercado. E aí eu passei o ano passado pensando em uma forma de criar uma independência monetária de empresa, sabe? Criar a Uhum. nossa própria grana, trazer a nossa própria grana. E aí, esse ano, eu tô montando uma produtora. E eu tô muito feliz, assim, de como as coisas estão, o caminho que as coisas estão tomando, sabe? Então, em uhum. breve, ouvirão falar ainda da minha produtora, que eu vou dar spoiler do nome aqui para vocês. Vou apresentar os roteiros, inclusive, né? Olha só, minha produtora que se chamará Baobalab. Como? Ela. Baobalab? Baobalab. Que legal. Que é Obal, lab Obal, de laboratório. E e ela tem o objetivo de vender nossas produções e também de fazer produções nossas, assim. Então, ao mesmo tempo que o coletivo anda, a produtora também anda junto, assim. A gente vai unir o hobby com o trabalho sem misturar as duas coisas, mas transformando o nosso hobby em material para vender o nosso trabalho, assim. Enfim, e eu acho que é muito louco ver que os jovens estão com esses novos pensamentos, seja do narguile a montar uma produtorinha de cinema, a minha irmã que começou a fazer trança nas meninas, começou a fazer maquiagem e ela tá querendo transformar isso em profissão, e isso para mim é muito louco, né?
E tudo partindo do hobby, né? Isso que é o mais. Tudo partindo de um lugar gostoso, né? Tudo partindo de De um interesse de um natural, de interesse, algo que você gosta, exatamente. né? É. De um Talvez lugar da bom. aptidão. E aí a gente entra no bem-estar, gente, porque a gente fazendo essas coisas que a gente gosta com vontade, a gente cai nesse negócio de se realizar estando bem. A gente não precisa daquele ganhando milhões por mês para estar bem. A gente precisa fazer o que a gente gosta e estar bem da nossa saúde, estar bem com a nossa cabeça, estar bem com o lugar que a gente está, É, respondendo bem a tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Porque não adianta a gente estar indo para o escritório todo dia e morrer daqui 3 dias, 10 com um infarto, né? sim. Essas coisas não adianta. É, E tem muito preconceito ainda com esses negócios de hobbies virando profissões, porque as pessoas associam o hobby ou, sei lá, você ter um tempo ocioso com a falta de produtividade, logo você é preguiçoso, né? as E pessoas marginalizam o hobby. exatamente marginalizam o hobby. E elas não têm o tato de perceber que se você não tiver o hobby, não tiver uma válvula de escape, você não vai ser produtivo de forma alguma, gente. A gente precisa, o ser humano precisa parar com essa ideia de se você não tá produzindo, você é inútil, você. Gente, a gente precisa parar de vez em quando, viu? Sim, Pelo Sim. amor de Deus, a gente precisa dar uma pausazinha. A É, gente não precisa produzir cada centavo do mundo, a gente não é, precisa Isso. Por isso que eu tô adquirir a cada. tranquilo gente, com o meu a sabático. gente precisa Exatamente. aprender a ser outras coisas além de engrenagens. Exatamente, a gente precisa aprender a ser humano primeiro, depois a gente vai trabalhar, tá bom? Vamos combinar assim? Primeiro a sua saúde, depois o que você pode produzir com ela. Porque se você não tiver saúde, você não vai produzir Então, porra nenhuma. e isso sabe uma coisa que eu com tenho levado muito forte comigo, assim, sobre essa questão. Oi? Pode ir? Uma coisa que eu tenho levado muito forte comigo sobre essa questão de formação. Antes, meu pensamento era o que eu quero trabalhar, sabe? Que trabalho vai me dar prazer, que coisa que eu vou fazer, que eu não vou fazer e ficar estressado. E com o tempo, acho que com um avanço da maturidade também, a gente percebe o quanto isso é ruim, porque o quanto tempo você vai passar estudando e quanto tempo você vai passar realizando isso. E hoje eu tenho um pensamento mais de que muito mais do que eu posso trabalhar é que Igor eu estou construindo para mim mesmo, sabe? Sim, É que exatamente. formação que eu posso fazer que não vai contribuir para o que eu possa trabalhar, mas sim para o Igor que eu estou construindo. Seja um Exatamente. Igor psicólogo que trabalha com cinema e como a psicologia me ajuda a evoluir dentro do mercado do cinema, ou enfim. E aí eu acho que isso tem me ajudado muito, porque eu paro de pensar no outro, paro de pensar em dar, fazer dinheiro para o outro e passo a pensar em fazer para mim, sabe? Sim. A gente precisa pensar também no que a gente está construindo pra gente, além do monetário, do financeiro, porque É, a pessoa que você está construindo hoje, você vai ter que lidar com ela ali na frente, né? sim. Então, assim, Exatamente. você gostando ou não, a pessoa que você vai ter que lidar na frente é a que você está fazendo hoje, viu? Então, Exato. você está contente com essa pessoa que você vai Não. encontrar ali na frente? Você está contente? Está sendo uma boa companhia para você? Está sendo uma boa pessoa para você? Você produzir é da hora, legal, bacana. Você tem que produzir saúde também, você tem que produzir o seu bem-estar, você tem que produzir você vai morar na sua cabeça pro resto da sua vida, viu, desgraça? É, Então Sua produz gente. uma coisa, satisfação, um né? lugar legal. Claro. É, Assim, e a saúde mental tem que ser mantida, assim, a qualidade de trabalho. Eu já trabalhei assim, que nem o Igor falou, tipo, trabalhava horrores, 12 horas por dia. Era quando eu era solteiro, né? Não tinha muito também o que fazer, mas sei lá, você trabalhava 12 horas por dia e tava tudo bem, e você doava tudo de você pro trabalho, mas depois não compensa, entendeu? Porque se o patrão precisar Exatamente. cortar, ele vai cortar e não pensa duas vezes. Ai, gente, vocês já ouviram, né, uma coisa que eu. Gente, quando me falavam isso, eu queria, juro, se eu tivesse uma peixeira, eu não estava aqui hoje. Eu já tinha gastado o meu. Como é que é o nome? Meu réu primário Seu já tinha primário. já tinha ido embora. Porque vocês já ouviram isso? Veste a camisa da empresa. Já, e como? Gente, eu juro, se eu tivesse uma Ai, peixeira na mão, nossa eu, senhora.
Eu, nas minhas primeiras entrevistas, eu visto a camisa da empresa. Jesus. Porque a gente é ensinado a ouvir, tipo, essa Mas o como que a você frase. responderia, É. Gré? Eu responderia uma facada na cara, porque, gente, não. Que vestir a camisa da empresa? Eu tô aqui porque eu preciso trabalhar e porque eu preciso do dinheiro. Só por Claro. isso. É que assim, Não as sou fã da pessoas- empresa, não trabalho aqui porque eu quero. Aí eu você não trabalho acha aqui que porque eu fica uma preciso. coisa meio prostituição, assim, porque o discurso Com da certeza. prostituta é que faz por dinheiro, né? Com certeza. Mas você eu nunca prostitui trabalhei a com o sua que eu vida, você gosto. prostitui o Então seu tempo. Exatamente, você tá vendendo seu tempo, você tá Você vendendo. vende seu tempo. Tudo é prostituição, na verdade. Exatamente. Todo É mundo que é eu acho puta. que é mais um acordo, na verdade. Tipo, o meu acordo é trabalhar X horas por dia. Sim, E você vai me pagar X tanto por esse período. sim. Se você trabalhar mais, o Igual a certo. puta. Então. Você vai É, contratar ela por X puta é um Conclusão, horas. acordo, somos todas né? Acordo, putas. né? Você vai contratar ela por X horas. Ué, é a mesma coisa. Mas assim, Menino, se você você. vai assinar papel ou se você vai dar uma mamada, aí é o seu trampo. Mas você Exatamente. Aí tá cada um com vendendo o seu meu tempo. corre. Mas o que assim, às vezes a Já empresa, passei você 6 horas. trabalha, você é pago para trabalhar 8 horas, mas você podia trabalhar 9. Só que não é assim que funciona. Eu trabalhei com um Exatamente. funcionário, eu trabalhei numa empresa e tinha uma filial nos Estados Unidos. E o cara era pago para, vou chutar aqui, não lembro direito o que era, mas ele era pago para mover um copo para a direita. Sim. Se a gente pedisse para ele mover o copo para a esquerda, ele falava: eu não sou pago para isso, você tem que contratar uma pessoa para mover o copo para a esquerda. Corretíssimo. Entendeu? Porque é a cultura deles lá. Exatamente. Aqui a gente não. Você é pago para mover o copo à esquerda. Exatamente. Se pede um conto, move para a direita também. Você fala, claro, não tem problema. E aí a gente vai meio que tipo. Exato. A gente tá acostumado a ser servital aqui. Exato, A gente tá acostumado a ser servil. Então, assim, aí a gente Isso. julgava essa pessoa como puta que pariu, que folgado, mas ele estava certo. Ele tava Chato pra corretíssimo. Ele cacete. tava certo. O Entendeu? chato Então, pra é isso. cacete tá certo. Exato, ele é pago, eu, ele é contratado. Então tem um pouco disso, assim, eu acho que não existe, é um acordo, mas o acordo é mais, não é 100% Então, verdadeiro, correto, Quando eu entendeu? falei, eu contei aqui da moça, do lugar lá que eu trabalhava, que eu tinha que limpar o coisa, o que tava falando ali era que eu era estilista da loja, não que eu tinha que limpar nada, entendeu? Não que eu tinha que ficar na frente da loja gritando com o cliente, não que eu tinha que, sabe? Então, tipo, É porque o fato não é limpar, é porque você não era contratado para isso. exatamente, tipo, limpar, é óbvio que eu ia limpar, tava sujo, eu ia ficar ali o dia inteiro, lógico que eu vou limpar, porque não contrataram ninguém pra fazer isso, então eu vou ter que Vai fazer dar de uma qualquer pera a jeito. mais, querido. Porque são porco, não limpa essa caralha, não contrata alguém pra limpar esse cacete, eu vou limpar, né? Então, mas aí vai, tipo, você acabava tendo Mas duas aí o que vagas. aconteceu? Eu gritei e falei assim: eu não sou contratado pra fazer isso, viu? Aí o que ela fez? Então vai embora. É assim, e achou alguém que fazia. Achou alguém que fazia, exatamente. Esse é o problema. O problema é esse, mas Sempre assim, tem, né? Alguém. Porque é a necessidade. a necessidade. Tem alguém que necessitava mais que Alguém você. precisava e aceitou Entendeu? isso. E aí que nasce a exploração. Exato. Porque, tipo, Isso. a gente tem uma cultura de exploração Isso. porque a gente tem uma cultura de necessidade. A gente torna as pessoas necessitadas, a gente faz um país desigual, a gente cria esses abismos assim absurdos de miséria, de pobreza, para conseguir explorar ao máximo a pessoa mais miserável do mundo, entendeu? A gente não saiu da escravidão. Essa é a realidade. A gente não saiu porque A gente ainda tem Casa Grande acharem, Senzala, né? Assim. enquanto as pessoas acharem um meio de explorar a outra aqui, ela vai achar. E o jeito mais absurdo que elas acharam de fazer isso hoje em dia é veste a camisa da empresa. Esse é o lema hoje da pessoa que quer só uma pessoa para ser explorada. Ela quer uma pessoa para fazer de gato, sapato e capacho. Mas isso não está colando, entendeu? É claro que agora, na crise que o país está sendo jogado novamente, Sim. isso vai ser, tipo, as pessoas vão aceitar o que der. Mas a gente viu na última década que as pessoas estavam mudando a cabeça. Os jovens estavam tipo, não, eu tenho oportunidade, eu posso fazer o que eu quero e vou atrás disso. E agora começou a fazer isso. Agora o país está caindo de novo, está voltando para uma desgraça de novo, que as pessoas vão ser obrigadas a aceitar qualquer coisa. A fome cresceu o desemprego, cresceu toda essa desgraça agora. Gente, as pessoas deixaram de escolher empregos, os empregos escolhem pessoas, né? Eu vivi uma época em que as pessoas escolhiam emprego. A minha tia fala, não quero trabalhar com isso. Vamos ser claro, né? Era a época hoje não, hoje chamou. Só queria desenhar uma das coisas que vocês falaram sobre escravidão, inclusive, essa política, né, de escravidão, que é quase óbvio se chegar na nossa cara dia a dia hoje em dia, que
um dos conceitos, que uma coisa que sempre me deixava muito incomodado, é o conceito de ganhar dinheiro, sabe? Isso sempre me incomodou muito. Porque, porra, mano, eu passo 12 horas do meu dia, quando eu trabalhava 12 horas, né? 12 horas do meu dia me fudendo lá diariamente. Às vezes não tinha pra falar que eu ganho dinheiro. Cara, eu trabalho pra cacete, ninguém me dá nada, sabe? E eu acho, até o simples fato de a gente falar que a gente ganha dinheiro, uma puta colaboração com esse lugar da escravidão, que você não tá ganhando, você tá fazendo, sabe? Exato. Esse lugar de acordo, você tá fazendo seu dinheiro. E aí falar eu ganho desvaloriza total o meu status de trabalhador mesmo, sabe? De fazer o rolê, de fazer acontecer, de fazer o meu dinheiro. Ele é meu, eu fiz. Não é do cara que me deu, sabe? Porque, sei lá, eu fiz alguma coisa para ele e aí Não é um ele favor que achou ele tá me que era fazendo, justo. ele tá comprando o meu tempo, ele tá comprando o meu horário. Exato. Não é um favor. O empresário não tá fazendo favor pra ninguém, viu, gente? Ele tá comprando o seu horário. Gente, E ele a só compra o gente que não você tiver passa disposto a vender. mais de 11 anos da nossa vida dedicando a estudo para se formar e falar que eu vou ganhar agora alguma coisa de alguém. Gente, vocês têm algum conselho para quem está entrando na vida profissional agora, que vai escolher carreira, que está escolhendo faculdade, essas coisas? Tem algum conselho? Que uma coisa que você não fez que você faria hoje em dia? Assim, eu acabei caindo no negócio da vocação, sabe? Tipo, eu escolhi uma faculdade as minhas duas faculdades que eu tinha escolhido eram design de moda e audiovisual. O que aconteceu? Eu fui para design de moda porque todo mundo falou o quê? Ai, você é muito bom nisso. Nossa, você é bom nisso. Você... E eu acho que se fosse hoje eu teria escolhido audiovisual. Entendeu? Maturidade, Então, né? assim, vai, sei lá, vai trabalhando esse negócio da vocação para você entender o que que ela é. Se ela é o que você quer fazer ou se ela é só uma vocação, só, apenas uma vocação, e não necessariamente o que você quer fazer, entendeu? Sim. Você pode ser só bom naquilo e não necessariamente uma coisa que você quer seguir, entendeu? Tem muito, sei lá, médico que na verdade queria ser jardineiro. E aí, tipo, a pessoa foi médica a vida inteira e no fim, cara, então, tipo, você pode ser bom numa coisa, mas aquilo não quer dizer que é o que você gostaria de fazer. Não é o que você queria Né? estar O que você está fazendo, né? fazendo. Eu Assim, concordo com o Gré. Eu acho que se fosse dar uma sugestão, seria realmente autoconhecimento, assim, se conheça, veja, ouça a voz do teu coração, sei lá, aquilo que você se vê fazendo, né, que você gosta, mas que você se enxerga fazendo, e vai, assim, não dê vozes, assim, para pessoas que de repente falam que o mercado de trabalho é difícil, que não é fácil conseguir alguma coisa, assim, sei lá, simplesmente vai, assim, se você se enxerga fazendo alguma atividade, se prepara e vá fazer, assim, vá buscar esse sonho. Acho que é isso, assim. outra coisa é, gente, faz o máximo de coisa que você puder enquanto você tem tempo. O máximo. Se você puder aprender uma língua, se você puder aprender duas, três, quatro línguas, se você puder, sei lá, ler quantos livros você quiser, ler quantos livros você puder. Lê livro, gente, lê um livro, pelo amor de Deus. Lê, joga joguinho, assiste os filmes. Gente, lê revista, jornal, lê o que você puder, entende as coisas, entende como o mundo funciona. Você vai achar Interprete, um né? monte de. Interprete, exatamente. Vê as coisas que, tipo, você vai assistir um filme que vai te inspirar a fazer tanta coisa, você vai assistir uma reportagem que vai te inspirar a fazer tantas coisas, você vai, sei lá, achar uma religião que vai te inspirar a fazer uma coisa. É absurdo, mas vai acontecer. Então tem coisas que vão te inspirar a fazer coisas que você não pensava em fazer. Então faz. Se ela te inspirou a fazer, faz. O Que é, trabalho tem que ser quase uma coisa que você não veja que é trabalho, que você não tem, tipo, você tem que ter prazer naquilo de fazer aquilo. Porque é uma Vai coisa ter que as você dores ficar de o dia inteiro cabeça, mas. fazendo, então, por mais difícil que seja, a gente sabe que, sim. tipo, às vezes as pessoas não têm Olha, oportunidade disso, mas hoje eu estou tentando criar uma carreira no meu hobby lá na twitch.tv/gbz. Eu tô tentando criar uma carreira em cima de um hobby. Hoje eu tô vendo que, tipo, é trabalho. Não é fácil, não é Bem simplesinho, trabalhoso. mas é uma coisa que acaba sendo É a muito mais longo prazo. gratificante quando você termina. Acaba sendo muito, É, tipo, nossa, eu não tô xingando ninguém, não tô estressado, não tô,
sabe? Tá Eu, fluindo, eu simplesmente gostei do que eu fluindo. fiz. Eu gostei do que eu fiz e hoje eu vou dormir tranquilo, entendeu? Então é isso que a gente precisa buscar, dormir tranquilo. Exatamente. Botar a cabeça no Sabe, travesseiro e falar assim, não quero matar ninguém hoje. Isso é satisfação, né? De certa forma. Exatamente. isso é. Como eu disse, eu sempre fui muito ousado das minhas escolhas, assim. Eu sempre fui porque eu sabia que é o que eu queria. Mas, de certa forma, eu também sempre soube que, por falta de apoio mesmo, eu tinha que buscar uma profissão em que eu conseguisse trabalhar até desempregado, né? E aí, acho que se tem um conselho, que foi uma coisa que eu me aconselhei lá atrás, que eu fiquei com muito medo de seguir meu próprio conselho, mas que deu muito certo, é que, assim, se você gosta de ser bom em alguma coisa, na verdade você se dedicar a se atualizar sobre o que acontece dentro desse nicho que você escolheu. Se você gosta de alguma coisa, você tem prazer de fazer aquilo, você vai estudar aquilo sem notar que você está estudando, porque você está apenas se atualizando do que vem acontecendo. Então, quando você escolher a sua vocação, siga sem medo, independente de qual seja o caminho que você trilhe, esteja no meio de pessoas que faça sentido com o caminho que você está seguindo e lembre-se que você pode, quando você souber que você é tão bom no que você faz, que você não quer e não precisa ser mais nada, mais nenhuma outra coisa, é, você está no caminho certo, sabe? Acho que quando eu percebi que eu não estava preocupado em ser outras coisas, só em ser o que eu só caminhar o caminho que eu estava caminhando, seguir a trilha que eu estava trilhando, eu acho que foi aí que eu me encontrei e que de certa forma me guiou para onde eu estou caminhando ainda, né? Até hoje, enfim. Fez sentido ou viajei muito? Foi quase um Dilmei, né? Gente, Eu só queria encerrar que, tipo assim, tem muita gente que não tem oportunidade de fazer o que ela quer, porque ela tem que trabalhar, porque ela tem que comer, porque ela tem que ajudar em casa, sim. tem tantas outras coisas. O conselho que eu daria para essas pessoas é, se puder, faça isso que você precisa fazer hoje para pagar suas contas e tente estabelecer um prazo para você sair disso. Então, eu preciso hoje pagar as contas, pagar aluguel, pagar minha comida, ajudar na faculdade, mas eu quero ter um prazo aqui. Então, eu vou fazer um planejamento para em um ano eu sair daqui e fazer o que eu quero, para em 2 anos, que seja. Tente fazer isso, estabelecer uma meta para você poder fazer algo que você queira em um determinado momento da sua vida. Começa a construir a sua realização, né? Exato. Então, se você precisar hoje pagar a sua construção, essa é a conta, palavra. você paga suas contas, faz o que você, sei lá, seja o trabalho que você que estiver pagando seu salário hoje, mas tente fazer uma programação para daqui a um tempo você poder fazer alguma coisa que te dê prazer, porque com certeza isso vai ajudar muito na sua mente, na sua saúde mental. Exato. Quem vai Você ser o tem a você de oportunidade. amanhã que você está construindo hoje? Exato. Isso. Gente, ainda faltou muitos assuntos nesse episódio. Faltou a gente falar sobre homofobia no trabalho, sobre ambientes tóxicos, sobre racismo no Nossa, é trabalho. verdade. Muita A Olha gente ainda tem quantas muitos outros. pautas para episódios! Vai ter um episódio 2 desse. Dá pra fazer uma série. Vai Por ter que favor, gente. Nossa, Labutagem. faltou muita coisa, hein? Ainda vai ter que ter um Labuta segundo com meu... episódio desse. Então, com certeza vem aí o Carreiras e Profissões 2. Segunda Que carreira. bom. Gente, esse foi o nosso episódio. A gente vai fazer outro sobre as carreiras e as profissões, porque esse aqui foi. Nossa, já esse rendeu, viu? Nossa Esse rendeu. Mandem sugestões, dúvidas também que vocês tiverem para o episódio 2. Sim, muito bem-vindo. Exatamente. Manda as coisas que vocês querem ouvir no próximo episódio. Se você tiver sugestões de tema também, manda pra gente, viu? De qualquer coisa. Não precisa ser sobre esse tema especificamente. É isso, meninas. Todas satisfeitas? Toda satisfeita. Inclusive, se quiserem que eu cante, mande a musiquinha aqui embaixo. Eu vou cantar todo episódio a musiquinha que vocês pedirem. Exato. A música de encerramento vai ser a música que vocês pedirem aí. Ela é cantora, viu? O hobby dela é ser cantora. Falando em vocações e vocalizações. Querida cantora. Gente, é isso. Não esquece de seguir a gente aqui no seu agregador favorito que você está ouvindo a gente. Não esquece, se você está aqui no YouTube, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, entendeu?
Se você não tá inscrito no YouTube e não deu like no vídeo, vai lá. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo onde você estiver ouvindo a gente. Corre lá no YouTube, ajuda a coleguinha, gente. Ajuda esse hobby aqui a vingar, gente. Ajuda os gays. Ajuda os gays, os homossexuais, ajuda os LGBT. E Não esquece de seguir a gente no Twitter e no Instagram, Cholascast, TCHOLASCAST. Cholascast, Puxa. Instagram e Twitter. Não esquece. Facebook também, tá? É isso, gente. tchau, Um gente. beijo. Até Tchau, semana que beijo vem. grande. Até semana que vem.